Queridos amigos, com muita alegria, nós estamos hoje recebendo nosso irmão Jefferson, um amigo muito querido, companheiro da nossa casa, que faz parte da Sociedade Espírita Estudo e Caridade e que vai trazer para nós hoje o tema desigualdade social. Jefferson, seja muito bem-vindo e passamos a palavra. Muito obrigado, Janice. Obrigado pelo convite, obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. E sempre feliz que eu fico com a cada convite que a casa me proporciona, para que a gente possa refletir juntos, estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, né? E um tema bastante especial, a desigualdade social, né? De que maneira o espírita, digamos, qual a postura que o espírita teria que ter diante da desigualdade social. É um tema muito necessário, muito urgente, atual, mas que ele ainda é pouco debatido no meio espírita, entre os espíritas, a gente quase não ouve falar desse tema, né? E por uma série de questões que eu vou tentar fazer algumas reflexões em cima nesses momentos. Mas eu gostaria de iniciar com um poema do Manuel Bandeira, que ele escreveu em 1947, esse poema. Né? E por mais que já tem quase 100 anos, nós ainda vivemos com essa mazela. Né? E nesse poema, o que tem o nome O Bicho, ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, comia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, esse poema sempre me impactou bastante, porque ele traduz, né, ele espelha, ele simboliza uma realidade que a gente vive e que a gente muitas vezes faz que não percebe essa realidade. A gente torce o nariz diante de da miserabilidade humana no mundo, né? E esse conflito social ele não é de hoje, né? A gente sempre busca estudar um pouco da história, da humanidade, para conseguir entender os fenômenos atuais, e aí a gente percebe que esse fenômeno não é de hoje. Ele existe desde as civilizações antigas, mas também no século XX, né, com a industrialização e a urbanização das cidades e dos países, né, houve uma explosão dos bolsões de misérias, né, nas favelas, ao redor dos grandes centros, principalmente daquelas pessoas que migravam do campo para a cidade em busca de emprego, principalmente no processo da revolução industrial para cá. Mas como eu disse, esse processo, ele desde as civilizações antigas, como a Grécia, lá tinha os patrícios, uma classe de servos que atendiam esses patrícios, e tinha os excluídos também. No Egito havia uma estrutura que gerava em torno do faraó, né? Tinha todos os seus serviçais, e haviam também, além do faraó e dessa estrutura montada para servi-lo, tinha os excluídos, que eram os camponeses miseráveis, que viviam nas plantações de trigo, atolados na lama, comiam com os porcos, contraíam todo tipo de doença, morriam cedo, né? E também na Índia, né, a estrutura da sociedade era dividida com base em qual Deus a pessoa derivava, né? Qual é o Deus que você deriva? Conforme o Deus que a pessoa derivava, ia se formando as castas. E aí se formou as castas dos camponeses, dos trabalhadores, dos artesãos, dos escritores, e também tinha os 100 castas, que eram aquelas pessoas que eram consideradas que não derivavam de nenhum Deus. E por isso elas eram as excluídas, né? E por não terem casta, elas era justificado essa condição de miserabilidade
com aquela ideia do karma, né, que elas tinham que voltaram para pagar, vamos dizer assim, os seus débitos do passado. É uma espécie de dogma que o Espiritismo, de certa forma, também incorporou, quando ele atribui a reencarnação como um dogma de expiação, né, de culpa, enfim. E então isso era justificado na Índia, que as pessoas sem castas viviam à margem, né, sem ter o que comer, em condições de miserabilidade e por aí vai. No feudalismo também havia os senhores feudais, o alto clero, os vassalos que atendiam os senhores feudais, mas também tinha os excluídos. E no capitalismo, então, né, com a Revolução Industrial, formou-se um bolsão de miséria em torno das cidades, porque as pessoas buscavam ganhar vida na medida em que fossem empregadas, né? E como a gente sabe, desde que o mundo é mundo, o sistema ele não objetiva o bem-estar, o bem comum da humanidade, sim a maximização dos lucros. E o interessante é que, nessa época, alguns economistas da época, como Thomas Malthus, que era considerado um pai da psicologia, desculpa, eu estou em fuso horário aqui, estou me atrapalhando. Thomas Malthus era um economista e também considerado um dos pais da sociologia, né? E eles responsabilizavam os pobres pela sua condição, né? O Thomas Malthus, na tese dele, ele dizia que o pobre era pobre porque estava na sua natureza ser assim, né? E que não adiantava melhorar a sua condição, que ele só faria com isso se reproduzir e aumentar a quantidade de pobres, né? E que então teria que deixar numa condição de miserabilidade, que eles tinham que ser estruturados, eles tinham que morar longe dos centros, nas regiões periféricas, sem nenhuma condição de dignidade humana, em condições insalubres, né? Inclusive o Malthus chegava a propor que as guerras poderiam resolver o problema da desigualdade social, eliminando com parte dos pobres, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que isso acompanha ao longo da humanidade, não, volto a dizer, não é um problema de hoje, muito embora ele esteja bem acentuado em países como o Brasil, não só no Brasil, mas o que mostra que a nossa sociedade, o modelo de sociedade vigente até então, ele está falido, né? Ele não serviu ao desenvolvimento da humanidade em toda e em plenas suas condições, né? Nós sabemos que estamos aqui para nos desenvolver, para evoluir, portanto não faz sentido que o homem seja viva excluído simplesmente por uma questão econômica, né? Por uma falência da estrutura que nós estamos organizando. E o Espiritismo, ele vem tocar nessa questão, né? Eu volto a dizer assim, uma das melhores partes que eu gosto do livro dos Espíritos é as leis morais, porque ele vai trabalhar várias partes da vida humana dos espíritos, né? No plano espiritual chamado planeta Terra, né, que estamos encarnados, ou seja, o Espiritismo ele vai discutir as coisas da vida do homem no mundo. Então, por mais que o Espiritismo ele se preocupe, né, com a questão da vida futura, a nossa sorte depois do desencarne, né, para onde vamos, como será a vida lá, quais são as consequências da minha vida, na vida espiritual, enfim, mas o Espiritismo cogita, sim, o bem-estar humano, né? Ele discute os aspectos fundamentais da questão social. Ele se interessa pelo ser humano na vida em conjunto, né? O homem na sociedade. Porque é nessa sociedade que o homem precisa se desenvolver. Aqui estão os meios para que o homem possa se desenvolver, né? Então, esse desenvolvimento ele se dá de maneira completa, né? Na área intelectual e na área moral. E, então, na medida que eu posso interagir, desenvolver meu livre-arbítrio, minha consciência, minha razão, posso desenvolver qualidades morais como a empatia, me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro,
a dar um pouco de mim, né? E assim, aos poucos, nós vamos galgando degraus, vamos dizer assim, nessa nova evolução. E também o Espiritismo ele vai romper, né, com aquela ideia que eu tinha comentado um pouco antes, fatalista, reducionista, que muitas vezes a gente ouve no meio espírita. As pessoas apressadamente ou por falta de estudo, elas fecham a questão da desigualdade social como se fosse uma consequência do passado, né? Ou seja, tipo como acontecia na Índia. Não, a pobre é pobre porque ele veio para pagar o mau uso dos recursos que ele de uma outra encarnação. E essa é uma ideia um pouco distorcida do que seja, né, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a proposta de evolução que Deus tem para todos nós, né? Então, nesse contexto, essa ideia fatalista, qualquer tentativa de modificação seria inútil. E também, às vezes, se aborda essa questão também e se fecha a questão como se fosse uma simples questão de desigualdade de aptidões. Não. A igualdade absoluta não seria possível. Sim, não seria. Exatamente. Existem, sim, desigualdades de aptidões. Mas o problema da desigualdade social é uma questão humana. Os espíritos vão falar disso, eu já vou explorar mais um pouquinho, né? Então, essa ideia fatalista, como uma explicação de acertos sociais, o espiritismo ele não incorpora, né? Porque a resposta do espiritismo é a inclusão. Então, por todas essas questões, o Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 103, quando ele começa falando da lei de igualdade, essas questões que ainda, né, que ele vivia na França, essa questão da desigualdade social, tal como nós vivemos hoje no Brasil, né? Mais de 160 anos depois, a gente ainda convive com essa mazela social. E a França, naquela época, ela era o berço da cultura, né? A cidade-luz, a cidade do conhecimento humano, mas ela ainda tinha muita desigualdade social, tinha muitos contrastes, tais como nós temos hoje. E o Kardec vai perguntar se perante Deus todos os homens são iguais, né? E os espíritos dizem que sim, que todos tendem para o mesmo fim, todos foram criados do mesmo jeito, sem nenhum privilégio, né? Ninguém foi criado em condições diferenciadas, mais aptos, menos aptos, e que cada um faz a sua caminhada, né? A lei da natureza é igual para todos. Aliás, esse conceito, essa afirmação, Jesus de Nazaré passou, né, para a humanidade, numa época que existiam imperadores, mandatários divinos do poder, e ele disse que não, que todos eram iguais perante Deus, né? E Jesus pregava a reencarnação, isso igualava a todos. E foi um dos motivos por ele ser tão odiado, né? E levado à cruz. Não só por isso, obviamente, mas estava dentro da sua proposta. Então, perante Deus, todos somos iguais, nascemos simples, ignorantes, fracos, e vamos nos desenvolvendo ao longo das existências. E nenhum tem um privilégio, né, um mérito maior ou menor por a questão do nascimento. E ao longo dessa caminhada, então, a gente vai fazendo cada um a sua própria trilha. Numa outra questão, onde o Kardec questiona os espíritos sobre a desigualdade das aptidões, ele pergunta, né, se por que Deus, se Deus tinha outorgado aos homens todas as mesmas aptidões, os espíritos vão dizer que sim, né? Cada um vive há mais tempo ou menos tempo que outros, por isso que uns se desenvolvem mais a sua capacidade de inteligência, alguns dons para negócios, para artes, né, para esporte, seja para o que for. E isso é natural, assim como é natural o desejo de possuir. Os espíritos respondem a Kardec lá na questão 883.
O problema todo é que, se nós formos feitos simples e ignorantes, só para interromper bem, eu deixei meu WhatsApp aberto, tá aparecendo barulho para vocês, hein? Não. Não tá. Ah, bom. Tá, senão eu ia fechar. Então, se o homem ele foi feito simples, foi criado por Deus ignorante, né? E foi se desenvolvendo a sua razão, o seu livre-arbítrio, né? A sua consciência. E se, quando animais, nós éramos condicionados tínhamos hábitos condicionados por prazer e dor, né? E isso fazia com que nós usássemos perfeitamente os nossos instintos de conservação, de preservação da espécie, na medida em que fomos evoluindo, saindo da questão de seres primitivos, né, onde éramos quase animais, que agimos totalmente por instinto. Quando nós fomos desenvolvendo a nossa razão, nós fomos desenvolvendo também os nossos sentimentos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que esse desejo de possuir para se sentir seguro, né, preservado e ter uma vida saudável, vamos dizer assim, esse instinto ele vai ser contaminado e distorcido por dois sentimentos conhecidos de todos nós e que faz parte ainda da estrutura humana na Terra. A estrutura do ser humano na Terra, que é o orgulho e o egoísmo. E como é que funciona? O orgulho faz com que aquela pessoa que se percebe melhor que a outra, ou que se julga melhor que a outra, por algum dom, alguma habilidade, alguma característica, alguma potencialidade, ela vai dizer assim, eu sou um melhor, sei lá, né, esportista, um trabalhador, enfim, seja o que for. Isso aí vem lá dos animais. Se a gente observar, né, como é que funciona algumas espécies de animais, por exemplo, os leões, né? Quem é que sai para caçar? É a leoa, né? E quem é que come primeiro a caça? É o leão, porque dentro da estrutura daquela espécie, a lógica é que o que defende a prole ele tem que estar alimentado prioritariamente, né? E a fêmea, como ela é responsável pela caça, ela não pode estar acomodada. Então, ela pode ficar com fome, mas o macho e a prole, essa não. Mas, enfim, esses instintos, eles são distorcidos a partir da nossa espécie humana, quando aquelas pessoas que se julgam melhores que as outras elas se acham merecedoras mais do que os outros para alguns privilégios. E aí, na medida que eles têm conhecimento e têm poder, né, eles vão estabelecendo privilégios para si em detrimento de alguns, né, ou da grande maioria. Então, isso o que faz estabelecer esse privilégio é o egoísmo, né, de querer só para si, advindo de um sentimento de orgulho. E isso ainda é muito presente na vida humana na Terra, porque somos espíritos imperfeitos. E o resultado disso é que nós vivemos um sistema econômico, capitalismo, né, baseado, segundo um dos seus principais teóricos, Adam Smith, na obra A Riqueza das Nações, ele vai dizer que o capitalismo ele é movido pelo sentimento egoísta do homem. Né? Ele diz assim, nunca vai haver um comerciante, um produtor que faça o que faz por querer o bem das pessoas, ele está interessado no lucro, né? E dentro da estrutura que a gente vive nesse sistema, não tem como haver lucro sem concentração e não tem como haver concentração sem exclusão, né? Então, para que esse sistema funcione, desde que ele existe, o poder econômico é quem ele está estruturado de uma maneira em que o poder econômico ele determina o poder político, né? Através
das financiamentos de campanha, através dos grandes patrocínios a políticos, a bancadas, enfim, isso não é só aqui no Brasil, é em quase todo mundo, né? E uma vez estabelecido esse poder político pelo poder econômico, ele vai governar para esse poder econômico e muito embora em detrimento da grande maioria. É por isso que hoje nós temos no mundo uma estrutura a serviço de 1% da sociedade, seja do seu marco jurídico, seu sistema econômico, seu sistema com todos os seus subsistemas, sistema tributário, as políticas macroeconômicas, as políticas monetárias, elas não visam ao bem-estar da humanidade, elas visam a acumulação e a riqueza, a ganância, né? E é por isso que nesse contexto tem que haver excluídos. E é por isso, então, que na questão 816 o Kardec pergunta, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, foi Deus que criou, é da lei divina, das leis naturais, e eles são taxativos em responder. Não, é obra do homem e não de Deus. E o Kardec pergunta, mas isso algum dia vai desaparecer? E aí eles dizem sim, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, vai restar apenas a desigualdade de merecimento, né? E aí eu abro um parênteses nessa resposta dos espíritos, porque sim, eu posso decidir, né, ter uma vida ociosa e obviamente eu vou cair em miserabilidade se eu não tiver alguém que, pelo menos em parte da minha vida, me dê as condições que eu preciso, né? Então eu posso sim, por livre arbítrio, cair na miserabilidade, né? Mas o problema estrutural da sociedade é o problema de como a sociedade está organizada, né? E as pessoas falam muito em meritocracia, né? Num país como o Brasil, por exemplo, em que ele é o 86º em desigualdade social, né? Ele vem caindo no ranking das economias mundiais, mas é o 12º, ou seja, ele é uma grande economia ainda, ele é o 86º em desigualdade social, né? Então é falso esse conceito de meritocracia num país como o nosso. Mas, como diziam os espíritos, né, isso vai desaparecer quando o homem se organizar de uma maneira fraterna, solidária e não visando a competitividade desenfreada, a indiferença, o egoísmo, a ganância, a avareza, como a gente vê nos dias de hoje, né? E o Kardec ainda insiste em não se dar por satisfeito. Pode a sociedade, na questão 213, pode ser a sociedade responsabilidade pelas pessoas que caem em condições de miserabilidade? E eles dizem, a sociedade é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus seres, seus membros, né? Respondem os espíritos. Então, como a gente vê, o espiritismo ele não referenda, ele não acolhe essas teorias em que a desigualdade social é uma questão natural, é uma questão simples de aptidões, né? Uma questão de expiação de karma, né? Isso são discursos usados tanto aqui como na Índia para legitimizar o sistema e a estrutura que está aí e para manter as pessoas pacíficas, alienadas e manipuladas. Isso foi muito usado por todas as religiões e até hoje isso é usado, inclusive, às vezes eu tenho a impressão, pode ser uma limitação na minha análise, mas eu tenho a impressão que muitos adotam esse discurso, inclusive na filosofia, na doutrina espírita, né, dentro do movimento espírita, enfim, de uma maneira geral, nesse mesmo sentido, vamos dizer assim. E uma outra questão interessante que traz lá no Livro dos Espíritos, mas a Revista Espírita está cheia dessas questões, obras póstumas, Gênesis, enfim, tem vários, a codificação toda vai numa única direção, né? E na questão 930 do Livro dos Espíritos, olha as respostas que os espíritos dão ao Kardec, dizendo que numa sociedade organizada sob as leis do Cristo, segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Desculpa.
e com uma organização social criteriosa, previdente, só faltaria necessário por sua culpa, né? Mas que a maioria dessas mazelas resulta do meio onde ele se acha colocado, dizem os espíritos. Então, uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade, um mundo que fosse mais humano, mais fraterno, mais solidário, né? Como é o mundo dos espíritos. A humanidade ainda não se deparou com essa realidade, eu só vou falar um pouquinho mais adiante, mas nós espíritas também precisamos despertar para isso. Qual é a realidade do plano espiritual? É harmonia, é colaboração, é fraternidade. Os traços de personalismo lá, eles desaparecem. Você não quer ser o melhor, você não está preocupado com o resultado, o que vão achar do seu trabalho, você está aberto ali à colaboração, à fraternidade, com que a coisa funcione, com que, né, que todos sejam felizes. Então é isso que está faltando, inclusive no meio espírita, para que a gente possa levantar essa bandeira contra a desigualdade social, contra a opressão, contra as injustiças, né? Porque as pessoas naturalizam tudo isso. Vou até repetir, né, o que os espíritos disseram. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém poderia morrer de fome. E nós temos no mundo 1 bilhão de pessoas morrendo de fome, né? 1 bilhão de pessoas sem saneamento, e a gente sabe que há uma bactéria, um tipo de bactéria no esgoto, e que uma criança em tenra idade, quando tem contato com essa bactéria, ela acaba contraindo uma infecção, uma doença, que vai limitar a sua capacidade de conhecimento, porque isso atinge o cérebro, pelo resto da sua vida. Então, nas periferias, nessas regiões miseráveis, essas crianças estão expostas o tempo todo. E nós não nos incomodamos com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente festeja, fica feliz quando surge um novo bilionário no mundo, por exemplo. Só que para ter um bilionário novo, precisam milhões de excluídos, porque a lógica do sistema é essa. Porque muitas vezes, até me desculpem, até eu vou abrir um parênteses, se eu estiver jogando muito na informação econômica, porque é minha área de formação, sou economista, mas prometo que já vou encerrar essa introdução, esse parênteses, porque a gente precisa fazer essa relação com a vida da gente, mas senão fica um plano muito abstrato, fica muito vago, fica só do ponto de vista, né, de uma questão espiritual, enfim, mas o espiritual é aqui também, né? Então, hoje, 1% da humanidade, ou seja, isso dá menos de 100 pessoas, tem mais riqueza que 3,5 bilhões de pessoas na Terra, mais riqueza que a metade do planeta. Então, obviamente, que isso não se trata de uma questão de desigualdade de aptidões. Isso é como a sociedade está estruturada, né? Nós temos milhões de pessoas desempregadas, nós temos 2 bilhões de analfabetos, então isso é um retrato, né? É um resultado de como a sociedade está organizada. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde ele fala dos mundos, né, os ditosos, os felizes, de regeneração, enfim, e o mundo de regeneração não vai haver desigualdade social, né, para ver quanto a gente está distante ainda disso muito, embora esse tema esteja muito propalado inadvertidamente, muitas vezes, no nosso meio. Então, às vezes eu ouço assim, o mundo tem que crescer. Não tem como crescer para que todos sejam bilionários. Se nós não tem condições, recursos, se todas as pessoas no mundo tivessem um padrão de consumo ou os países tivessem um padrão de produção como os Estados Unidos, nós precisaríamos 5 planetas em termos de recursos naturais. O problema é que a coisa é mal dividida, né? Por quê? Porque a falta de escrúpulo, a incapacidade, a negligência dos gestores, sejam eles políticos ou econômicos, né, eles fazem com que essas crises se instalem na nossa sociedade. Como dizem os espíritos, o problema é de como a sociedade está organizada.
Por exemplo, né, nem vou falar números aqui da pandemia, mas um ano antes da pandemia, foi produzido no mundo o dobro de alimentos para matar a fome de todas as pessoas e, no entanto, 15 milhões de crianças morreram de desnutrição e fome. Né? Como eu tinha falado antes, as políticas monetárias são para incentivar a especulação, não a produção e consumo. No período que antes da pandemia, em que a economia mundial já estava retraída, os bancos aumentaram a sua fortuna gigantescamente. Em plena pandemia, os bancos, onde empresas quebravam, pessoas ficavam desempregadas, né? Os bancos aumentaram a sua fortuna só aqui no Brasil 250 bilhões. Então, isso é um problema econômico? Não. Isso é um problema de como a sociedade está organizada. A sociedade, as indústrias, elas não estão visando empregar toda a população, elas estão visando o seu lucro, né? Onde, no nível de mundo, onde há a mão de obra mais explorada, lá as indústrias se instalam, por exemplo, a China, né? E aí, tantos outros exemplos, reforma trabalhista, que, né, foi tirado para dar 478 bilhões de lucro aos bancos, enfim, tirado o direito de muitas pessoas se aposentar, a reforma da Previdência, quer dizer, né, a regra trabalhista também, enfim. Tanto essas questões são gritantes que tanto o próprio Papa, na sua primeira encíclica, né, ele pediu um outro modelo de economia. Ele falou pediu novamente esses tempos o fim do neoliberalismo, né, que acentua essas desigualdades. Houve, uns 2 anos atrás, algumas empresas reuniram, como a Google, a Amazon, Johnson & Johnson, entre outros gigantes da economia, aí, publicaram uma carta dizendo que a era da maximização dos lucros estava enterrada, que agora eles iam valorizar os trabalhadores, as comunidades locais, enfim. Os bancos também fizeram um documento dizendo que teria mais transparência em seus números, que incentivar também os trabalhadores locais, enfim. Pode ser que tomara a Deus, né, que isso seja realidade, que isso venha a acontecer, e que nós, e aí voltamos para a questão do livro dos Espíritos, né, do Espiritismo, em que o Kardec ele é muito claro, e lá em Obras Póstumas ele vai dizer que não é esse ou aquele modelo. Porque às vezes eu critico o sistema que nós vivemos, e que essa é uma opinião minha, não há mundo de regeneração dentro do sistema capitalista, né? Porque é um sistema que só visa o lucro, não tem como haver um sistema capitalista, como é que eu vou dizer assim, benemérito, né? E aí as pessoas, mas qual é o sistema? Eu digo, não sei, tantos já tiveram e não deram certo, né? E nem sei como isso vai acontecer. Mas, independente, como diz Kardec, independentemente do sistema, o que precisa ser reformado é o homem. Porque o Kardec dizia isso, a filosofia espírita ela vai trazer consequências morais para o homem. E a partir dessas consequências internalizadas, a sociedade vai se modificar. Mas, infelizmente, somos poucos, né? E estamos aprendendo todos esses conhecimentos ainda, muito embora o Espiritismo já tenha 160 anos. E nós, então, no meio espírita, nós precisamos entender isso, né? Nós temos que, muitas vezes a gente se acomoda ou se dá por satisfeito, né, em fazer a caridade, a dar uma esmola, a dar um sopão, mas quando fala em mudança na estrutura, né, em questionar por que é a pobreza, né, as pessoas não querem discutir, as pessoas se incomodam muitas vezes, né, e acima de dar uma esmola, que a esmola ela acaba sendo um fato paternalista, ela humilha aquela pessoa, ela deixa ela numa condição de subalterna, vamos dizer assim, né? Subalternidade perante quem está dando, mas claro, ela é necessária, ela vai ter um benefício imediato a quem está passando fome, né? Mas acima de querer
passar uma vida dando esmola, dando sopa, dando seja o que for, nós como espírita, que levantar a bandeira para ter uma sociedade que não tenha excluídos, que não tenha gente pedindo esmolas, entrando na fila do osso, como apareceu esses dias, pessoas que não têm o que comer, pegando o osso para fazer comida, sopa, enfim, porque o que nos falta é essa consciência de solidariedade, né, capaz de suprir essas falhas que há no tecido social. Então, quando a gente fala em buscar a igualdade, né, nós não estamos falando de igualdade de simplesmente pegar toda a riqueza e distribuir de maneira igual. Não. Nós estamos falando de assegurar as condições para todos da mesma forma, para que todos tenham acesso a garantir as suas necessidades, a ter uma condição de vida digna, a viver com conforto, com bem-estar, porque nós sabemos que não é assim. Nós sabemos, eu ouço muito, por exemplo, empresários que não pagam impostos reclamando da carga tributária no país e exigindo uma reforma tributária. E vocês sabem quem é que mais paga imposto no Brasil? Porque só paga imposto no Brasil quem consome, porque os ricos, né, os bancos não pagam impostos. Os bancos chegam a faturar 25 bilhões num dia e são isentos de imposto disso. Os grandes empresários, os grandes fazendeiros, quem paga imposto é quem consome qualquer tipo de produto. E como, por exemplo, nós estamos falando aqui através de um computador. O imposto desse computador, ele é pago quando ele é adquirido. Então, se um grande empresário, um mega bilionário, compra o computador, o imposto é o mesmo para os dois. Para quem vai pesar mais? Obviamente que é para mim. Então, saiu no IBGE um dado, um estudo científico, que no Brasil quem mais paga imposto é a mulher negra. Por quê? Porque nós temos um país machista, onde o homem ganha mais que a mulher, então a mulher ganha menos. E temos um país onde o racismo ele é estrutural, ele estrutura as relações sociais. E dentro das mulheres, quem ganha menos são as mulheres negras por uma questão de racismo estrutural na nossa sociedade. Então, são essas questões que nós não podemos mais conviver de maneira como se não estivesse acontecendo, né? Porque nós temos que batalhar enquanto espíritas para que tenha uma nova ordem ética na nossa sociedade, para que todas as pessoas tenham condições de ter a sua evolução, de ter a dignidade humana valorizada, de ter condições de ser feliz com dignidade, porque é para isso que nós vemos aqui. A reencarnação ela serve para isso, para que a gente possa ser feliz, evoluir, crescer. Nós não estamos aqui para pagar nada, né? Nós trabalhamos as nossas consequências do nosso passado, mas isso não é castigo, isso é uma consequência natural das nossas ações. Por exemplo, né, se eu resolver me atirar de um prédio de 5 andares, vamos dizer assim, eu vou cair, vou me quebrar, né, ou provavelmente, talvez venha desencarnar. Né? Isso vai ser um castigo? Não, é uma consequência natural daquela escolha, daquela atitude que eu tomei. Eu vou sofrer com isso. E nesse processo de sofrimento, seja com a dor física, lamentando a minha existência que eu encurtei, vamos dizer assim, eu vou refletir sobre a minha escolha. E a partir dessa reflexão, eu vou, talvez, começar a tomar escolhas mais acertadas. Né? Então, por isso que nós temos que entender que essa condição de desigualdade ela é uma condição humana fruto do orgulho e do egoísmo e que nós não podemos ser, de certa forma, coniventes com isso. Muitas vezes eu vejo assim, as pessoas preferem fazer a caridade no sentido de uma forma paternalista, porque aquilo alimenta o ego, né? A pessoa se sente bem, se sente uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, ajudando o outro, mas quando falam em justiça social, quando falam em mudança na estrutura, as pessoas se incomodam. Esse é um tema polêmico, esse é um tema
que as pessoas ainda não estão muito abertas a esse debate, né? Mas que até pelas condições que a gente vive, né? E com a pandemia, tudo isso foi aflorado, as questões da desigualdade, essa avalanche de pessoas pedindo nas ruas, na sinaleira, nas portas dos bancos, em todos os espaços. Isso até tinha tido uma diminuída em uns anos atrás, voltou em peso, né, por conta da pandemia, por conta das políticas inadequadas que estão sendo adotadas no país, enfim, no mundo, né, porque, volto a dizer, 1% da sociedade, que é o setor financeiro, ele determina em muita grande parte essas questões, mas, enfim. Então, como dizia Santo Agostinho, né, a esperança tem duas filhas lindas, dizia Santo Agostinho, a indignação e a coragem. A indignação porque ela nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem para mudá-las, né? Então é justamente isso que o Espiritismo tem que incorporar, vamos dizer assim, os espíritas, melhor dizendo, tem que incorporar, que a mensagem espírita é da inclusão, né? Ela está, digamos assim, atrelada a essa reforma moral, essa reforma da sociedade, para que as pessoas sejam felizes, não vivam oprimidas, que tenha justiça social, que tenha democracia, né? O Espiritismo nos inspira a buscar uma ética que busque o bem comum. O Espiritismo é todo esclarecimento, é todo acolhimento. É uma proposta pedagógica, educativa, para que a gente viva em sociedade. O Espiritismo ele se posiciona contra os privilégios, e se nós temos privilégios, se nós temos recursos, eles têm que ser usados para que a sociedade seja melhorada. Nós não podemos pensar só em nós, ficar presos no nosso individualismo, no nosso egoísmo, no nosso imediatismo. Nós temos que ir muito além de fazer a caridade com a esmola, nós temos que buscar uma mudança na estrutura, né? E principalmente também não permitir que o indivíduo seja ajudado naquela condição, né? Porque muitas vezes a gente dá a esmola, a sopa, o pão, o agasalho, e com interesse, com segundas intenções, né? Que é, segundo Kardec, a caridade ela tem que ser desinteressada, né? Intencional, mas desinteressada, e fruto da nossa razão, não pode ser condicionada. Então, não é porque me disseram que é bom que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer porque é aquilo que é uma postura altruísta. Desinteressada porque eu não espero nada em troca, né? Então, por exemplo, se eu vou dar um cobertor para alguém que está na rua e a pessoa não me agradece ou não aceita, eu já saio bravo, né? Digo, mas olha aí, fui ajudar e a pessoa nem me agradeceu, ou seja, eu estava com segunda intenção por trás, né? E um ato voluntário, ninguém está me obrigando a nada. Então nós precisamos quebrar essas barreiras, esses invisíveis, fazer com que ele não seja um instrumento do nosso interesse, porque aí eu vou estar preocupado em não dar uma esmola para me sentir bem, e sim fazer com que ele seja um agente participativo da sociedade, né? Que ele seja incluso em uma estrutura que nos una para um bem comum, e não alguém que eu vou dar uma esmola, né? E que eu vou deixá-lo naquela condição de mendigo, né? E que muitas vezes pode ser humilhado, enfim. Enfim, se nós temos recursos, privilégios, temos que usar nessa direção. E o privilégio de ter conhecimento espírita nos obriga a ser fiel às ideias de Kardec, né? E é isso que está na doutrina dos espíritos, é isso que está nas obras kardecianas, e por isso que nós temos que trabalhar, então, né, para uma sociedade mais justa, mais fraterna, e buscar, então, o bem comum indistintivamente. Então, era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês nessa tarde. Acabei passando um pouquinho do tempo, talvez, mas essa é uma leitura que eu faço da obra, né? Essa
mas que procura sempre ser o mais fidedigno a aplicar nas obras kardecianas, mas sempre relacionando com a nossa vida na Terra. E aí foi isso que Kardec fez. Se não essas questões lá das leis morais, a lei do trabalho, né, tudo isso não estaria lá se não tivesse sentido de ser.